Depois da derrota para o Alcas aí, né? O Flamengo perdeu, o Palmeiras também perdeu, mas Mauro César Pereira aí falou indignado. Pela primeira vez eu vi ele falando assim, mais do coração, mais com o clube que ama mesmo, que é o Flamengo, né? Todo mundo sabe que o Mauro César Pereira é flamenguista e teve essa resenha na Jovem Pan e ele soltou os cachorros aí em cima do Vitor Pereira, cobrou todo mundo, cobrou a diretoria, cobrou principalmente os jogadores que não jogaram absolutamente nada. Então bora ver aqui que o Mauro César Pereira falou sobre esse papelão do Flamengo. Eu nem conheço o Vitor Pereira. Não, eu sei. Eu defendo o direito do técnico de fazer um trabalho. Eu acho que o que colocaram esse técnico ali foi para fazer uma mudança profunda. Mudanças profundas na forma de jogar não acontecem em pouco tempo. E o trabalho dele para começar essas mudanças, ele não iniciou lá em janeiro. Ele iniciou durante a temporada, depois das derrotas. Antes do jogo do Del Valle, ele começou a mudar. Até o Mundial ele não mudou. Era o time do ano passado com o Gerson sem o João Gomes. Era o mesmo modelo de jogo, a mesma proposta, aquela história, não vou pintar a casa toda de uma vez. Ele começou essa pintura antes do jogo com o Del Valle, aí ele começou a mexer, mudou o sistema para 3 zagueiros, começou a alterar a forma de jogar da equipe. Então, esse processo, ele não começa em janeiro, ele começa depois. E por que ele não começou em janeiro? Porque tinha essas competições e não dava para você mudar na correria, tinha que tentar ganhar. Acabou que perdeu, então deu tudo errado. Perdeu o Supercopa Palmeiras, perdeu o Mundial de Clubes e tudo mais. E depois, já com essas mudanças, eu acho que o time tem altos e baixos. Ele faz um jogo melhor, um jogo... Aliás, eu acho que a diretoria é inteiramente culpada dessa questão, porque você mudou o técnico lá, não importa se era o Dorival ou se seria outro, se continuaria, mas a diretoria, acho que ela pensou o seguinte, quer saber, eu não estou nem para um dos 3 títulos que a gente vai disputar agora no começo do ano, seja o Mundial, seja a Supercopa, a Recopa, tanto faz, porque se tu tem um trabalho novo ali, com a cabeça de um técnico novo, tentando implantar ideias novas, é claro que tu vai cometer uma série de erros ali no começo. E o problema é que o começo já era o Mundial, já era a Recopa, já era esses campeonatos aí. E o Carioca também, só que o Carioca tá se estendendo mais um pouco, né? Vamos ver no que vai dar aí nesse segundo jogo com o Fluminense. O pior, um jogo melhor, um jogo pior. Eu não consigo falar em cima de uma especulação. Por exemplo, o Flamengo pode perder para o Fluminense no domingo de várias maneiras. Pode perder jogando ridiculamente, pode perder com jogadores de má vontade, pode perder numa situação de erro de arbitragem. Então não dá para falar o que vai acontecer. Depende muito do roteiro, do que pode, do que vai acontecer. Né? E eu acho que se você contrata um técnico para fazer uma mudança profunda, é o segundo ano que o Flamengo faz isso. Paulo Sousa foi contratado para isso e o Vitor Pereira também. Ou você tem paciência ou você não faz isso nunca. Agora, eu não acho que tem que demitir o técnico, demitir o jogador nenhum, não, mas tem que ter cobrança. Eu queria saber por que não se cobra os jogadores. Quem é o dirigente do Flamengo? É o Landim? É o Marcos Braz? Quem que vai chegar no vestiário um dia e falar, gente, o que foi isso? Que jogo foi esse? O que está acontecendo? Porque aparecer no vestiário e falar, como o Marcos Braz falou, que eu acho até que foi uma brincadeira, não levo aquilo muito a sério, Real Madrid pode esperar, o Landim no CT numa semana de título, legal, mas tem que ir na hora do esporro também. Olhar no olho do jogador e falar assim, olha, o negócio é o seguinte, cara, isso aqui é o Flamengo. Vocês não podem protagonizar esse tipo de papelão. O que está acontecendo? Porque alguns de vocês estão jogando muito abaixo. Por quê? O que acontece? Erros individuais não podem ser atribuídos a nenhum técnico, na minha opinião. O técnico não mandou o Gerson recuar a bola nos pés do Arias do sábado passado. O técnico não mandou o Everton Ribeiro dar um passe ridículo para o meio do campo, no pé do jogador do Alcas, para armar um contragolpe da origem do gol. Ele não mandou o Santos sair do gol daquela maneira, o Rodrigo Caio errar em todos os gols, até no gol anulado. A culpa do técnico o quê? Pelas escolhas, as substituições que foram muito boas no sábado ontem foram ruins, pela forma como o time se comportou, pelo fato de não ter conseguido corrigir no segundo tempo, para o time dar uma amarrada no jogo e até abraçar o empate dado momento que não estava tão ruim. A forma como a defesa estava exposta no segundo tempo. E a defesa ridículo. Super exposta. O que é aquilo? Qual a participação dele? O que ele treinou? Como é que foi isso? Acho que essa discussão tem que ter. Deveria ter essa discussão com o técnico também internamente. Aí a porta fechada. Vem cá, o que foi isso? O que você preparou esse time? Não sei se o dirigente tem condições de ter esse tipo de conversa. Por que foi montado dessa maneira? Tem que cobrar. Claro que tem que cobrar. Eu acho que a cobrança tem que ser assim, não essa coisa de ficar vociferando em rede social, berrando. Até porque faz o quê? Contrata quem? Quem é esse mágico que vai chegar? Vão trazer o Dorival de novo? Até parece que estava muito bom com o Dorival. O Dorival conseguiu um paliativo ali que deu títulos ao Flamengo. Mas foi um paliativo. No final do ano o time já estava desandando de novo. O time não estava bem, estava muito mal. Muito mal. E eu acho que o que tem... Dorival planejou ganhar as 2 Copas, largou o Brasileirão para lá e ele conseguiu, né? Ele viu que o Palmeiras estava lá na frente,
traçou ali o planejamento e conseguiu seus objetivos. Ganhou a Libertadores, foi campeão da Libertadores e foi campeão da Copa do Brasil. Ele sabia que ele não podia ganhar o Brasileirão porque o Palmeiras já estava muito disparado lá na frente, traçou seus objetivos e foi feliz, né? Tem que se buscar quando você tem um alto investimento, é um time consistente. E essa consistência não se atinge em pouco tempo. Agora tem que cobrar o técnico e cobrar os jogadores. Enquanto só se cobrar o técnico e mandar o técnico embora, isso não vai mudar. Porque eles... Aliás, o Vitor Pereira aí tá na berlinda. O que você acha? Se for tirar o Vitor Pereira, vai colocar quem, meu amigo? Quem? Né? Agora que o cara já conhece, já tem 4 meses de trabalho aí, eu não sei se seria uma boa ideia tirar ele agora. Não sou a favor de demitir o técnico nesse momento. Porém, né, para quem é flamenguista de verdade, sente aí as derrotas e vê o time não muito bem. Meu amigo, não dá muito certo não. Mas recomeçar, dar restart no trabalho também não acho que não seja uma boa ideia agora. A não ser que traga um Jorge Jesus, por exemplo, se tivesse à disposição, ou um outro técnico desse. Comenta aqui embaixo quem você traria para o Mengão caso o Vitor Pereira fosse demitido. Eles estão livres de qualquer tipo de problema, o jogador não passa por nada. E ainda tem um agravante ainda, que quando um cara como Everton Ribeiro, que tem uma bela história no clube, fez um final de ano excelente, fez a jogada do gol do título da Libertadores, jogou ótimas partidas no final do ano passado, embora o time caísse, ele cresceu, ele foi bem. E ele é ótimo, acho ele ótimo, mas esse ano ele tem ido muito mal. Em geral, tem jogado mal. Quando ele saiu do time em dado momento, contra o Volta Redonda, foi o Escarcel. Nossa, quebraram o quarteto, não sei o que, bababá. Daí quebrou o quarteto. Não jogando nada, pô, vai pro banco, bonitão. O Gabigol agora deu aquela declaração infeliz no jogo do Fluminense, que quer ser centroavante. Onde foi falar de centroavante? O que ele fez ontem? Rigorosamente nada. E perdeu um gol. Quando ele recebeu a bola rolada ali de frente... A bola chega sempre pra ele, mas ele não tá empurrando a bola pra dentro. Caiu, que nem tinha perdido contra o Vasco. Ele não deu sequência às jogadas, ele não sabe fazer pivô, ele não é centroavante, ele se enfiou no meio do zagueiro algumas vezes. Ele não consegue disputar a bola vem aérea e ele não sai para cabecear, ele não faz o pivô, ele não é o Pedro, cara. Então eu acho que foi uma declaração infeliz após aquele primeiro jogo contra o Fluminense, ele dizer que quer voltar à posição original dele, que é centroavante. Mesmo quando ele jogava com o Bruno Henrique, ele saía muito da área para armar jogadas. Ele é um segundo atacante ali, né? Pela direita, se movimenta pra caramba. Mas centroavante é o Pedro, né? Aí ele quer disputar com o Pedro, aí eu acho que isso não vai dar muito certo, não. Pra ele, né? Não funciona. Quando teve chance, não fez o gol. Teve uma bola que sobrou na entrada da área, chutou com o pé direito, chutou pra fora, que já tinha chutado contra o Vasco também, na mesma situação. E teve o papel ridículo dele reclamando do Cebolinha, né? O Cebolinha reteve a bola e ele queria o passe na frente. O Cebolinha segurou, na minha opinião, imaginando que ele tivesse impedido, porque ele estava bem no limite. Eu acho que é isso que ele reclama, porque no início da jogada ele não estava, depois ele... Sim, mas não pode dar aquele piti ali, gente. Porra, o rapaz recebeu a bola, olhou, ele de repente achou que estava impedido, segurou a bola. E tinha acabado de entrar o Tinha acabado de entrar, tá esquentando no jogo, aí ele faz o quê? Ele joga o quê? A torcida contra o jogador, o colega? Que capitão do time é esse, meu irmão? O cara usa a braçadeira, ele não estava com a braçadeira, mas ele veste a braçadeira muitas vezes. Verdade. Ridículo o comportamento. Eu já elogiei várias vezes aqui, até um processo aparente de amadurecimento dele, mas ontem ele ficou transferindo responsabilidade. Vai lá e não faz gol a 8 jogos. Então, a cobrança do Vitor Pereira tem que ser profissional, dura. Deveria haver, não sei se vai haver, não sei se alguém consegue conversar assim com ele, sobre questões de montagem do time, resultado, comportamento da equipe, mas os jogadores também. Eu acho que uma derrota como a de ontem é pro Landinho lá no CT, entrar no vestiário, olhar no olho de cada jogador e falar: o que é isso aqui? O que está acontecendo? Porque foi vergonhoso. O time do Alcas é muito ruim. É pior que o Alcas, só o outro lá do grupo, lá, o Noblense. Até o Guerreiro fez gol ontem. O Racing ganhou de 2. Você viu o gol do Racing? Você viu, claro. Você é torcedor do Racing. Chutou lá do o Flávio me mostrou. Ele fez o gol. E depois o Guerreiro fez o segundo gol. O time fraquíssimo lá, tá todo remontado, time chileno. Joga em Concepción, nem joga na sua cidade, que é Chile, que é 1h30. Então, estádio maior, não tem pressão de torcida quase. Foi uma vitória fácil do Racing, é o time mais fraco do grupo. E o Alcas também é fraco. Também é fraco. Mesmo na altitude, não se justifica o que foi visto ontem. Galera, poderia ser em qualquer lugar, como o próprio Mauro César Pereira falou, em cima de um vulcão, tanto faz. O Flamengo não deveria ter perdido para o Alcas aí, que é o pior time. Ninguém nem... Quando saiu esse sorteio aí dessa fase da Libertadores, ninguém nem sabia que time é esse, ninguém nem sabe. Aí o Flamengo vai lá, uns dizem, é o time reserva. Cara, time reserva, dessa forma, com aquela escalação que foi pro jogo contra o Alcas lá na altitude, meu amigo, teria que ter massacrado sim, pelo menos
trazido no mínimo um empate, sendo que as bolas chegaram no Gabigol para ele fazer alguma coisa, ele não fez absolutamente nada. E aí quer disputar a vaga com o Pedro. O que você acha? Comenta aqui embaixo, deixa teu comentário aqui sobre isso. Deixa teu like, se inscreva no nosso canal que a gente vai trazer muito mais notícias aqui sobre o Mengão e vários times